como é que eu faço para poder perdoar de todo o coração? A resposta é: eu não tenho como te ensinar a você fazer isso se você não for cristão. É o passar do tempo que nós passamos aprendendo com Cristo, que nós passamos seguindo Ele. E quando nós seguimos a Cristo, nós entendemos o que Ele fez por nós. E quando nós entendemos o que Ele fez por nós, nós pensamos: caramba, Ele nos perdoou por tanto. Por que eu não posso perdoar o meu irmão por tão pouco, quando Ele me perdoou por muito mais? Quando você tem essa consciência de pecado, o porquê que você pode ser grato hoje, você percebe: para que eu vou ficar cobrando dívidas de migalha? E quando Ele vier, não adianta você ter vivido uma vida achando que estava se relacionando com Ele, e de fato não está se relacionando. Porque quando Jesus Cristo ele voltar, uma das coisas mais tristes que muitos vão ter que ouvir naquele dia é: apartem-se de mim, porque eu não vos conheço. E sabe por que vocês não conhecem a Cristo? Porque vocês não se relacionaram com Ele. Vocês não praticaram aquilo que Ele ensinou. Porque Cristo ele vai falar o seguinte para aqueles que são fiéis: quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu estive na prisão, vocês foram lá e me visitaram. Quando eu estive nu, vocês foram lá e me vestiram. E quando eu paro para pensar nisso, eu percebo que o perdão é uma prática essencial da vida cristã. Porque como é que eu vou vestir as pessoas? Como é que eu vou fazer tudo isso que eu disse agora? Se uma delas me ferir e por causa disso eu descartar, eu mandar elas para a prisão, como fez esse servo ingrato e infiel. Não tem como. Olá, queridos, graça e paz, meu nome é Pedro Henrique e mais uma vez no vídeo de hoje eu quero estar te abençoando com uma mensagem que o Espírito Santo de Deus inspirou meu coração para poder compartilhar com você. Eu acredito que hoje nós vamos experimentar uma porção do amor de Deus que talvez alguns que vão assistir esse vídeo talvez nunca tenham experimentado, porque não colocaram esse princípio que nós vamos aprender hoje em prática da maneira correta. Porque há coisas certas que nós podemos fazer pela metade e há coisas erradas que nós fazemos por completo. E por isso, nós não vivemos a completude daquilo que Deus espera que nós possamos viver. Sabe uma coisa que eu acho interessante? É que Deus ele nos pede, se a gente parar para pensar no Antigo Testamento e no Novo, para que nós não criemos outros ídolos, para que nós não venhamos perder a dimensão de quem Ele é. Por quê? Porque quando eu idolatro algo ou alguém, isso diminui quem Deus é? Não. Isso não diminui quem Deus é. Deus ele vai continuar sendo grande, Deus ele vai continuar sendo poderoso, ele vai continuar sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, ele vai continuar sendo o amor completo. Deus ele não tem carência nem vaidade. Ele não precisa da nossa adoração. Mas o fato é que quando nós diminuímos quem Deus é, nós estamos diminuindo aquilo que nós vamos experimentar dele próprio. E por isso, pelo amor que Ele tem a nós mesmos, Ele nos pede para que nós não venhamos ter outros ídolos, a não ser que nós venhamos amá-lo de todo o coração e em primeiro lugar em nossas vidas. Então, entendendo isso, eu quero que você perceba que Deus Ele te ama. Eu quero que você perceba que Deus Ele quer estar com você, Ele quer que você experimente aquilo que Ele tem preparado para você desde a eternidade. Porque eu acredito num Deus que Ele tem propósitos personalizados para cada um de nós. E Ele junta esses propósitos todos num propósito só, para que assim mais pessoas conheçam Ele e para que assim haja mais luz nesse mundo e para que nós possamos todos os dias estar preparados até que Ele venha, para que nós não possamos ficar aqui, mas para que nós possamos ir com Ele para os céus quando Ele voltar, porque Ele nos prometeu. Ele falou que ia, mas falou que voltaria para buscar aqueles que estivessem preparados, aqueles que amam a sua vinda. Então, eu não sei você, mas eu quero estar preparado para a volta do meu Senhor. Eu não sei você, mas eu quero estar pronto, eu quero estar, vigilante, como Ele mesmo fala. Vigilante, para que não venham dias onde a volta dele esteja próxima, como é os dias que nós estamos vivendo.
e para que não venha de fato o grande dia que ele voltará, como ele mesmo fala, como um ladrão, e ele passe e eu não perceba que ele veio e eu fique aqui para o meu próprio tormento. Eu não quero isso para mim, eu não quero isso para você, e essa também não é a vontade dele. É por isso que ele nos deu instruções práticas para que nós possamos todos os dias exercer uma dinâmica de relacionamento com ele. E assim, nós possamos estar alertas e vigilantes nele, para que quando ele volte, nós sejamos encontrados nele, e assim nós possamos estar com ele por toda a eternidade, onde já não haverá mais choro, não haverá mais dor, não haverá necessidade de ser pregado coisas como nós vamos pregar aqui hoje para você. Por exemplo, sobre o tema perdão, porque lá nós estaremos completos com ele. Lá nós já estaremos curados das nossas mazelas emocionais e espirituais. Lá não haverá mais choro, não haverá mais tristeza. Lá nós estaremos completos com ele. E é por isso que há necessidade de se preparar. Então, por isso, hoje, eu quero te ajudar. Assim como Deus está todos os dias falando ao meu coração, para que eu venha me preparar, te ajudar também a se preparar até que ele venha. Amém? Então, antes de começar a mensagem de hoje, eu gostaria de primeiro fazer uma oração, como de costume. Uma oração não apenas por um costume do canal, mas sim uma oração para que não venha ser eu falando, mas para que venha ser o Espírito Santo de Deus ministrando essa palavra. Porque um fato é que quando um ser humano ele usa palavras bonitas, beleza, você até pode ter um arrepio, você até pode ter, sabe, um espanto e falar, caramba, como fala bem esse sujeito. O que eu acredito, sendo bem sincero, que não é muito o meu caso. Mas sendo muito sincero com você, eu tenho certeza que se for a voz do Espírito Santo, se for a palavra que ele ministra no nosso coração, isso faz toda a diferença, porque a Bíblia diz que quando é a palavra do Senhor, ela não volta vazia. Então eu tenho certeza que se o Espírito Santo de Deus ministrar essa palavra que ele mesmo inspirou, o seu coração, você, de fato, será completo hoje. E você será transformado pela revelação, não do Pedro, mas a revelação que vem dos céus, a própria mente de Deus. Amém? Então, se você crê nisso, feche os seus olhos, se você puder. Se você não puder, apenas ouça essa oração e creia com seu coração, para que assim você venha estar preparado. Amém? Senhor Jesus, por favor, primeiramente, eu quero te agradecer, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito em minha vida e na vida, meu Pai, daqueles que eu amo. Eu te agradeço por mais uma oportunidade de poder louvar o Teu nome, por mais uma oportunidade de poder ministrar a Tua palavra. E, Pai, eu gostaria de pedir, por favor, neste momento, que o Senhor possa abrir os olhos e ouvidos espirituais de quem está ouvindo essa mensagem agora, meu Pai. Eu não sei quem está vendo, eu não sei quem está ouvindo, mas eu sei de uma coisa, meu Pai. A Tua palavra diz que aqueles que são seus, o Senhor tem o nome dessas pessoas gravado nas palmas das Tuas mãos. Eu sei, meu Pai, que talvez eu não conheça de nome, mas o Senhor conhece pelo nome. O Senhor sabe a dificuldade, o Senhor sabe a fase da vida que ela está vivendo, e o Senhor sabe a necessidade que essa pessoa tem. Por isso, crendo que o Senhor, meu Pai, é capaz de intervir em qualquer situação, seja ela boa ou ruim, porque pode melhorar, eu acredito nisso, pode melhorar. Senhor Jesus, eu gostaria de te pedir, por favor, meu Pai, que o Senhor possa abrir os nossos olhos e ouvidos espirituais, para que nós possamos ver e ouvir aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós hoje. Pai, que nós possamos viver, meu Deus, os Teus planos, para que nós possamos glorificar o Teu nome, para que nós possamos ser sal da terra e luz do mundo, como o Senhor mesmo disse que nós seríamos. Pai, crendo em quem Tu és, no Teu caráter, eu quero te pedir, por favor, pelos Teus filhos, que haja luz na vida deles. Se há alguém que está vivendo em trevas, se há alguém que ainda não Te conhece, que possa hoje ter um encontro contigo, se há alguém, meu Pai, que está aprisionado por algum pecado, se há alguém que está aprisionado por alguma enfermidade, que possa cair por terra pelo poder que há no Teu nome, Jesus, porque no Teu nome foi dado poder nos céus, na terra e debaixo da terra, para curar, transformar e impelir toda a ação do maligno. Jesus, nós cremos no Teu poder, na Tua capacidade de intervenção. E nós cremos, meu Pai, que o Senhor nos chamou para poder também, meu Pai, influenciar a vida das pessoas que estão ao nosso redor. E nós queremos, meu Pai, viver o Teu plano, o Teu amor. Por isso, meu Pai, nos enche até que nós possamos transbordar. Não para que nós possamos ser exaltados, mas para que mais uma vez nós venhamos diminuir,
e o Senhor venha crescer, e o teu nome venha ser glorificado e exaltado, até que tu venhas, para que nós possamos estar preparados para a tua vinda, e nós venhamos ser achados em ti. Em nome de Jesus. Essa é a minha oração. E aqueles que acreditam dizem amém. Entendendo isso, o tema que Deus colocou no meu coração hoje é sobre o perdão. Eu quero pregar uma mensagem hoje que tem como tema um amor que cobre a multidão de pecados. Um amor que é capaz de cobrir todas as ofensas. O amor que cobre uma multidão de pecados. Eu quero ler com você uma carta que o apóstolo Pedro ele escreveu à igreja, a partir do capítulo 4, do versículo 1 até o versículo 7. Eu quero ler com vocês essa carta que quando eu escrevi eu estava muito inspirado, brincadeira, mas eu gostaria de compartilhar com vocês alguns ensinamentos que o próprio Jesus Cristo deu a Pedro e ele compartilhou à igreja. Então, vamos lá? A palavra do Senhor diz o seguinte: pois, já que Cristo padeceu por nós na carne, também a vós com este pensamento, que aquele que padeceu na carne já acabou com o pecado, para que no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus. A primeira coisa que eu quero que você entenda é o seguinte: o apóstolo Pedro ele está afirmando que Cristo ele já acabou com o domínio do pecado sobre as nossas vidas. Nós acreditamos que todo aquele que é vencido pelo pecado, ele é dominado por ele. E essa é a realidade de todos nós quando nós estamos longe de Cristo. Quando nós estamos longe de Cristo, a nossa realidade é que nós estamos aprisionados pelo pecado. O que significa pecado? Significa estar distante do que é ser imagem e semelhança de Deus. Nós somos feitos para ser imagem e semelhança de Deus, ou seja, sermos parecidos com Deus. O problema é que quando nós pecamos, nós estamos sendo justamente o oposto. E por isso nós temos uma vida deformada. Por isso nós estamos sofrendo ações das trevas na nossa vida. E por isso a nossa vida fica sem forma, sem sentido e vazia. Porém, Jesus Cristo já venceu tudo isso naquela cruz. E aquilo que Pedro está falando nesse momento é: para aqueles que creem no sacrifício de Cristo, nós já estamos livres do domínio do pecado. E a vontade de Deus é que nós não vivamos pelas nossas concupiscências, ou seja, pelos nossos desejos da nossa carne, mas sim pela vontade de Deus para as nossas vidas. Então ele continua dizendo: porque é bastante que no tempo passado da vida fizéssemos a vontade dos gentios, ou seja, a vontade daqueles que não conhecem a Deus, andando em dissoluções, concupiscências, urgias, glutonarias, bebedices e abomináveis idolatrias. Ele está dando aqui alguns exemplos de pecados. E acham estranho não correrdes com eles no mesmo desenfreamento e de dissolução, blasfemando de vós, os quais hão de dar conta ao que está preparado para julgar os vivos e os mortos. Ou seja, Pedro está dizendo aqui o seguinte: e ainda aqueles que não creem em Cristo, os gentios, aqueles que ainda não têm um encontro com Cristo, aqueles que blasfemam contra Cristo, eles ainda zombam de vocês, que buscam viver a boa e perfeita vontade de Deus para as vossas vidas, e não se conformam em viver como o pecado diz, mas sim querem viver como Deus espera de vocês. Eles zombam de vocês, esquecendo-se que ainda está por vir aquele que está preparado, aquele que é apto para julgar vivos e mortos, Jesus Cristo, que julgará todos segundo as suas obras, aqueles que não se arrependerem. Por isso foi pregado o evangelho também aos mortos, para que, na verdade, fossem julgados segundo os homens na carne, mas vivessem segundo Deus em espírito. E já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Olha só a orientação do apóstolo Pedro. Ele vai falar o seguinte: já está próximo o fim de todas as coisas. Nós cremos isso. Que quando Jesus Cristo ele foi para o Pai, ele mesmo disse, a minha vinda já está próxima. Eu estou voltando. Os sinais estão se cumprindo. Ele deu alertas sobre os sinais da sua vinda. Então nós cremos que a volta de Cristo é iminente.
Por mais que se passaram eras desde a vinda de Cristo nessa terra, nós como cristãos, nós somos ensinados a viver na iminência da sua vinda, porque não se sabe a hora nem o dia que ele voltará, mas o fato é que os sinais que ele disse, guerras, rumores de guerras, enfermidades, pais contra filhos, filhos contra pais, nação contra nação, tudo isso já está se cumprindo, as guerras estão se intensificando e os sinais estão se tornando cada vez mais visíveis da sua vinda. Então é necessário que nós estejamos vigilantes. E como é que nós estaremos vigilantes? O apóstolo Pedro ele vai nos dar as indicações. Portanto, sede sóbrios e vigiai em oração. Oração é conversar com o Pai, ou seja, estejam em contatos, estejam em relacionamento com Deus. E ele continua nos dizendo o seguinte: porém, sobretudo, tende ardente caridade. Caridade, em outras traduções, é traduzida em amor. E é aqui que vem o título da nossa mensagem, que é o amor que cobre uma multidão de pecados. Ele fala o seguinte: mas sobretudo tende ardente caridade uns para com os outros, porque a caridade cobrirá a multidão de pecados. E eu quero finalizar a parte de Pedro aqui. Sabe uma coisa que é interessante? É que o apóstolo Pedro ele nos instrui a sermos semelhantes a Deus, a não vivermos conforme o nosso querer e a nossa vontade. E ele nos dá uma última instrução dizendo: mas, portanto, sejam uns para com os outros, demonstrando amor, o amor que cobre uma multidão de pecados, uma multidão de erros. E quando nós passamos a entender aquilo que Pedro está falando, ele nos ensina que as concupiscências da nossa carne, elas vão lutar contra a vontade de Deus. Porque se outrora nós éramos governados pelas nossas concupiscências, ou seja, pelos nossos desejos, ele nos instrui a vivermos a vontade de Deus. E a vontade de Deus é para que nós possamos demonstrar o seu amor uns para com os outros. Porém, o ser humano ele sempre vai lutar contra isso se ele estiver longe de Deus. Ele sempre vai ter esse conflito interno dentro dele se ele não se submeter à boa e perfeita vontade de Deus, a viver em espírito, como nós lemos aqui no texto. E eu enfrentei isso há um tempo atrás. Essa mensagem surgiu num contexto onde eu estava me sentindo muito humilhado mediante uma situação. E sendo bem sincero, eu já sei minha instrução bíblica sobre o que eu devo fazer nessa situação. Eu sei que eu devo perdoar. E por isso eu pedi ajuda ao Espírito Santo de Deus para que eu pudesse, de fato, perdoar aquela situação. Só que o fato é que não estava fácil. Não era fácil poder liberar o perdão. Porque eu estava me sentindo magoado, estava me sentindo triste. Aquela situação ficava passando na minha cabeça e eu, de fato, eu não estava conseguindo liberar o perdão de todo o meu coração. Só que eu pedi a Deus e falei com Ele: Espírito Santo, por favor, me ajuda. Eu quero me submeter completamente à tua vontade. Eu quero amar como Cristo ama. Eu quero demonstrar amor para com eles. E para isso eu sei que eu preciso perdoar. Por favor, me ajude. Então, o Espírito Santo ele me levou a um texto de Mateus. Aliás, ele me levou a uma citação desse texto, que é: se do íntimo não perdoardes aquele que vos ofende, aqueles que cometem ofensas contra vocês, o Pai também não vos perdoará. E essa passagem, essa mensagem, ela se encontra em Mateus capítulo 6, do versículo 5 até o versículo 14. E essa orientação, o que me chama mais atenção, é que ela está entre o sermão da montanha. Ela está nesse contexto, onde Deus ele vai nos ensinar a importância do perdão, o porquê que nós devemos perdoar e qual o impacto do perdão nas nossas vidas. Ele vai nos ensinar, o próprio Jesus, que o perdão ele está relacionado a um contexto de intimidade, um contexto onde nós vamos refletir o caráter de Deus. E é aí que a chave muda. É aí que nós podemos entender a importância de fato, não apenas praticar o perdão com uma citação, uma palavra vazia, como inteligência emocional, mas sim, de fato, praticar o perdão como um estilo de vida de quem é parecido com o Pai. Quando eu leio Mateus capítulo 6, a partir do versículo 5, e eu vou perceber que Jesus está ensinando aos seus discípulos sobre a oração. E a oração eu vou entender que não deve ser uma dinâmica
de um relacionamento hipócrita, mas sim ela deve ser uma dinâmica de um relacionamento de uma pessoa que tem caráter. Olha só o que Jesus vai nos ensinar. Mateus capítulo 6, no versículo 5 adiante. Jesus ele vai falar o seguinte: e quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas. Ou seja, eles têm prazer em orar de pé nas sinagogas e nas esquinas nas ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Ou seja, você está querendo aparecer para as pessoas? Você está querendo orar só para ser visto? Você já recebeu seu galardão. Um aplauso, um uhul às vezes, mas o fato é que isso é uma coisa muito pequena. Essa é a recompensa do hipócrita, que quer ter o aplauso de homens. Porém, Jesus ele nos ensina, como filhos de Deus, que nós devemos fazer o seguinte: mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai que está em oculto, e o teu pai, que vê secretamente, te recompensará. Ou seja, aqui nós podemos entender que o galardão, a recompensa de quem só quer ser visto pelos homens, ela é uma recompensa. Há uma recompensa nisso. Porque se nós formos olhar pelas necessidades humanas, nós vamos perceber que nós temos uma forte necessidade de aceitação. E a nossa geração sofre muito com isso. Porém, o fato é que se nós estamos buscando aceitação humana, a recompensa é uma. E essa recompensa, muitos já descobriram isso, só que estão se auto-enganando. Eles sabem que isso não preenche, que isso só se faz se sentir valorizado por um tempo, mas continuam de migalha em migalha. Porém, a recompensa de quem vai ao Pai com coração sincero é diferente. E olha só o que Cristo continua nos orientando. Ele fala o seguinte: e orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, ou seja, como aqueles que não conhecem a Deus, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Ou seja, Deus está nos ensinando aqui que a oração, ela não é algo mecânico. A oração não é algo decorado. A oração não é apenas uma vã repetição que você nem sequer entende ou sabe aquilo que você está falando, porque isso prova que isso é uma oração. Na realidade, isso não é nem, se você for parar para pensar, isso não é nem considerado oração, porque o próprio Jesus chama de uma vã repetição, ou seja, não tem efeito nenhum. Porque uma oração se trata de conversa com o Pai. Então Jesus ele continua nos ensinando o seguinte. Ele fala para que nós não usemos de vãs repetições e que nós não vos assemelhamos, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário, antes de vós lhe pedirdes. Portanto, vós orareis assim. E Jesus nos ensina a orar, a falar com Deus, dizendo o seguinte: Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E olha só que interessante. Jesus ele usa a expressão dizendo o seguinte: e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Quando Jesus ele fala sobre essa oração, a intenção de Cristo nunca foi que isso aqui fosse apenas um padrão, que isso aqui fosse apenas uma vã repetição, como muitas vezes nós oramos. Porque fato é que muitos fazem a oração, como ela é conhecida, a oração do Pai Nosso, e nem sequer pensam naquilo que estão orando. E acaba que essa, que era para ser uma oração tão direta, simples e eficaz, acaba se tornando apenas uma vã repetição. Por quê? Porque você não está entendendo aquilo que você está falando. E quando você não entende aquilo que você fala, você não percebe o peso daquilo que você está falando. E quando você não entende o peso do que você fala, você não consegue perceber que às vezes você está cometendo uma incoerência. Por exemplo, como essa. Essa aqui não é nem a primeira, na realidade. Mas eu acho interessante, e o ponto dessa pregação, dessa mensagem que eu quero trazer para você,
é sobre o perdão. Ele fala o seguinte: perdoa-nos as nossas dívidas, na mesma medida que nós perdoamos os nossos devedores. Porque ele usa a palavra assim, ou seja, assim como nós temos perdoado aqueles que nos ofendem, aqueles que nos devem alguma coisa, que o Senhor também nos perdoe, assim como nós temos perdoado eles. Você já parou para pensar no peso que é isso? Você já parou para pensar no que você está falando? Porque eu acho que se você pensasse nisso, provavelmente você não teria coragem de fazer a sua oração. Será que você teria coragem? Será que você teria coragem de pedir a Deus: Deus, me perdoa na mesma medida que eu tenho perdoado aqueles que têm ofendido, que têm cometido ofensas contra mim? Sabe, quando eu paro para pensar nisso, o meu coração já se estremece. Porque eu começo a pensar quantas vezes eu falei com Deus, não fazendo a oração do Pai Nosso, mas pedindo perdão a Deus, sendo que Cristo ele vai falar o seguinte, no versículo 14. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Ou seja, se você perdoa aqueles que têm te ofendido, tá certo. Você pode pedir que Deus te perdoe porque Ele vai te perdoar. A Bíblia diz que aquele que comete pecado, se arrepender e pedir perdão, será perdoado pelo Pai. Porém, Jesus ele diz o seguinte: se porém não perdoardes aos homens e as suas ofensas, também o vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Olha só que peso. Olha só que dificuldade para cada um de nós. Porque muitos têm dificuldade com perdão. Então como é que querem ser perdoados? É por isso que muitos de nós vivemos uma vida vazia e medíocre. Porque nós achamos que nós estamos sendo perdoados, quando na realidade nós não estamos sendo perdoados. E o peso dos pecados vão se acumulando. Porque se nós não perdoamos aqueles que nos ofendem, também não seremos perdoados. Deus é muito claro em dizer isso. E o fardo do pecado é um fardo pesado. Existem coisas na vida que elas podem ser difíceis, porém podem ser leves. Mas também existem coisas que podem ser fáceis, mas também podem ser muito difíceis. E é muito mais fácil você não perdoar do que perdoar. Mas o fato é que é difícil viver uma vida daqueles que não perdoam. É difícil viver o peso de amargura. É difícil até mesmo para aqueles que estão do lado dessas pessoas. Você já parou para perceber o quanto é ruim estar do lado de uma pessoa amargurada? Estar ao lado de uma pessoa que o tempo todo só te faz cobranças e nunca olha para os seus próprios erros? Isso é orgulho. Isso é altivez. E é por isso, é exatamente por isso que é pecado. Porque Deus é amor. E se Deus é amor e Ele deseja que nós possamos ser a sua imagem e semelhança, porque Ele nos fez assim, como é que nós podemos ser imagem e semelhança de Deus se nós estamos sendo orgulhosos a ponto de não perdoar e ainda queremos ser perdoados? Não tem lógica. Porque onde há orgulho, o amor ele bate em retirada. Onde há amor, o orgulho vai embora. Então, quando eu entendo isso, que o perdão é uma expressão do caráter de Deus, eu começo a entender que a importância do perdão não é apenas para que eu tenha uma vida boa, não é apenas para que Deus perdoe os meus pecados. Isso faz parte também da dinâmica de relacionamento com Ele. Se eu não perdoo, eu não estou me relacionando com Deus, porque Deus resiste aos orgulhosos. A Bíblia diz que Deus resiste aos orgulhosos, mas Ele exalta aqueles que se humilham diante dEle. Jesus disse isso, o nosso próprio Pai disse isso. Se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem, aqueles que nos machucam, isso é uma medida de orgulho e nós estamos vivendo o nosso próprio caráter. Logo estamos desligados de quem Deus é. Você consegue entender a importância do perdão agora? Você consegue entender como Deus espera que nós perdoamos? Porque se você não entender como Deus espera que nós possamos perdoar, qual é a importância do perdão, não tem como você começar a praticar isso de fato da maneira correta. Porque se você não entende que para você amar as pessoas que estão à sua volta, você tem que perdoar, não tem como você se relacionar com Deus. É uma âncora, é uma via de mão dupla. Se você não ama Deus, você também não consegue amar seu irmão. Se você não ama seu irmão, você também não consegue amar Deus. Isso é um fato. Não tem como você desvincular um do outro, porque essa é uma medida do caráter do próprio Pai.
E nós, como filhos, nós não deveríamos ter o caráter do nosso pai? Sabe uma coisa que eu cresci ouvindo? É que as pessoas diziam que eu era muito parecido com meu pai, até mesmo no jeito de falar, até mesmo no jeito de ser. Isso é uma das coisas que mais me dá orgulho até hoje, de ser parecido com meu pai, porque meu pai é um homem bom, meu pai é um homem honrado. Mas eu entendo que talvez você não tenha vivido uma vida onde o seu pai, talvez ele não seja essa referência para você. Mas eu quero que você entenda que nós estamos falando aqui não de ser imagem e semelhança de uma pessoa imperfeita e falha, mas sim ser a própria imagem e semelhança do Deus que é amor, do Deus perfeito que te ama e quer o seu bem. Então, quando eu entendo que a dinâmica do relacionamento é uma dinâmica de intimidade, e é por isso que ela está relacionada num contexto de oração, que deve ser feito num lugar íntimo, num lugar onde está em secreto. Sabe por que Deus ele pede isso? É porque ele não está à procura de pessoas falsas, ele não está à procura de apenas ditos sem nenhum peso, ele não está à procura de aparência, ele está à procura de coração. E Deus diversas vezes ele vai alertar o seu povo sobre isso. Por exemplo, quando ele vai ungir um novo rei para Israel, ele vai até Davi, até a casa de Jessé. Então ele vai na casa de Jessé para poder ungir a Davi como rei, após ter rejeitado Saul, justamente por Saul ter amado mais a ação, a adoração do povo, do que a presença de Deus. Depois que Deus ele rejeita Saul, por causa disso, porque Saul amou mais a adoração do povo do que a aprovação de Deus, nós vamos perceber que Deus ele fala o seguinte: Samuel, eu já tenho escolhido um homem que é segundo o meu coração. Ou seja, mais uma vez nós vamos entender que para ser filho de Deus tem que ser parecido com ele. Então, ele vai na casa de Jessé. E Samuel, ele vai lá ungir o novo rei de Israel. E o primeiro homem que ele vê é Eliabe, o irmão mais velho de Davi. E a Bíblia vai dizer que ele era um homem formoso, um homem forte, um homem de guerra. Então Samuel, na sua visão limitada, ele pensa o seguinte: caramba, é esse aí. Eu já achei o homem que vai ser o próximo rei de Israel. Só que aí, sabe o que acontece? Deus ele faz o seguinte, olha, ele fala para Samuel: Samuel, não é esse o homem que eu quero, porque você está olhando a aparência. Eu, o Senhor, eu tô vendo o coração. Eu não tô vendo como você vê. Os homens procuram aparência, a maioria das pessoas se movem 99% por aparência. E por isso que elas não acessam o coração de Deus. É por isso que elas vivem uma vida medíocre. É por isso que elas não vivem a extensão de quem Deus é. E por isso estão vivendo uma vida incompleta e vazia, à procura de aprovação humana. Só que quando você tem um coração de Deus, só que quando você tem um coração segundo o coração de Deus, você começa a agir de forma diferente. E uma das coisas mais lindas que eu vejo Davi afirmando é o seguinte: Deus, o teu amor é melhor do que a vida. Ele percebe o valor de ser amado por Deus, porque quem é amado por Deus não precisa da aprovação de mais ninguém. E quando você entende isso, a sua vida começa a mudar de fato. E aí você começa a expressar de fato o perdão como uma expressão de quem Deus é e de quem você é filho. Você consegue entender agora como Deus espera que você demonstre o perdão? Então eu quero passar para um próximo ponto, que é o seguinte: como Deus espera que nós liberemos o perdão? Então, para isso, eu quero ler com você uma parábola de Jesus em Mateus capítulo 18. Ele vai falar sobre um homem que era um servo de um rei, e esse homem tinha uma grande dívida com esse rei. E esse rei, ele tem misericórdia dele. Só que nós vamos perceber que esse rei, ele faz isso por um motivo claro. Um motivo de que a sua atitude, ela fosse externalizada através desse homem para outras pessoas. Mas esse homem, e é por isso o nome da parábola, ele não corresponde àquilo que o rei esperava dele. Mateus capítulo 18 vai contar a parábola do servo incompassivo, na versão que eu estou lendo. A partir do versículo 21, Jesus ele vai falar o seguinte, depois de Pedro lhe perguntar. Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará o meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes? Então Jesus lhe disse: não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. E aqui nós temos que entender que Jesus ele está
ampliando essa questão do perdão. Ele não está falando que você tem que perdoar exatamente 70 vezes 7, não. Ele está falando que você tem que perdoar de forma completa, ou seja, sempre. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10.000 talentos. E você já vai entender mais à frente por que a Bíblia ela não dá nenhum detalhe à toa, por que a Bíblia ela está falando sobre o quanto esse servo devia esse rei. É uma dívida absurda, uma dívida quase impagável. Então, olha só o que vai acontecer. E não tendo ele como pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo quanto tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o adorava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então, olha só, a Bíblia, que é detalhista, ela vai dizer o seguinte: então, o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, ou seja, não foi algo que ele fez para ser visto pelas pessoas, ele é o rei, ele já tem toda a glória. Para que ele ia se mover por aparência? Só que tem pessoas que mesmo assim alcançam uma alta posição, a prova de que posições elas não preenchem o ser humano, por mais longe que você possa chegar. Isso não vai te preencher se você não estiver lá pelo motivo correto. Esse rei, ele não faz isso para ser visto. Esse rei, ele externa algo que está dentro dele. E a Bíblia vai dizer o seguinte, que movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Porém, olha só a atitude sem cabimento desse conservo. Ele vai dizer o seguinte, a própria Bíblia diz o seguinte: saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos, ou seja, um servo menor do que ele, que lhe devia 100 dinheiros, uma dívida que é expressivamente muito menor do que ele devia ao seu senhor. E lançando mão dele, sufocava-o dizendo: paga-me o que me deves. Então seu conservo, prostrando-se aos seus pés, rogava-lhe dizendo: sê generoso para comigo, e tudo te pagarei. A mesma coisa que ele diz para o seu senhor. Mas olha a atitude egoísta, orgulhosa desse servo para com o seu conservo. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Ou seja, nós vemos aqui uma ação egoísta de alguém que não entendeu aquilo que o seu senhor fez inicialmente. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito, ou seja, se comoveram pela situação do conservo que foi jogado na prisão por aquele servo que foi perdoado. Então, foram declarar isso ao seu senhor, tudo o que se passara. Então, o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão de teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? E indignando-se, o seu senhor entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Jesus é muito claro em dizer isso. Como é que nós devemos perdoar? Não adianta apenas declarar da boca para fora. Não adianta apenas fazer uma autodeclaração de motivação. Não adianta apenas falar, eu perdoo, sendo que o seu coração ainda está com amargura por dentro. Jesus Cristo é muito claro em dizer isso. Assim vos fará também o meu Pai Celestial, se do coração, em outras traduções, se do íntimo, não perdoardes cada um a seu irmão. Se o perdão não for de todo o coração, você não será perdoado. Por quê? Porque o perdão, se não for do coração, não é perdão, porque perdoar, nessa palavra, tem um per. E todo aquele que estuda a língua portuguesa sabe que quando tem um per antes de uma palavra, isso significa um ato máximo. Ou seja, perdoar é o máximo de se doar. E quando você para entender isso, você começa a perceber que se você não faz isso de todo o seu coração, não é perdoar.
Porque você não está se doando por completo. Por isso que tem que ser de todo o coração. Tem pessoas que falam, mas eu já perdoei. Mas na primeira briga, na primeira ofensa, tudo aquilo que aconteceu no passado vem à tona. Será que essa pessoa perdoou? Não, ela não perdoou. Na realidade, ela é uma pessoa que está se auto-enganando. E está fazendo exatamente como esse conservo fez aqui. Ele foi perdoado, mas não demonstrou o caráter do seu senhor para aquele conservo. Então o seu senhor, estando indignado com ele, porque ele não fez aquilo que era esperado dele, lançou ele na prisão e ainda retomou a dívida. Você percebeu isso aqui? Aquele servo, aquele senhor, ele retomou a dívida que ele tinha lhe pagado. Por quê? Porque não era justo ele perdoar se ele não estava disposto a fazer o mesmo. Ou seja, nós podemos perceber uma coisa, que só é perdoado por completo aquele que perdoa também de forma completa. Se você não perdoa, você não está fazendo aquilo que o seu Senhor espera de você. E quem é esse Senhor? É o Pai Celestial, é o nosso Deus. O nosso Deus espera que nós perdoemos de forma completa. O nosso Deus espera que nós possamos entender o seu amor e assim nós possamos aplicar aquilo que Ele está nos ensinando. Que nós possamos externalizar o próprio caráter desse Senhor para com as pessoas à nossa volta, que talvez nós possamos olhar e aos nossos olhos talvez elas sejam menores do que nós, o que na realidade elas não são. Então, quando eu paro para poder analisar aquilo que Cristo nos ensina hoje, eu percebo que se nós queremos amar de fato, é necessário que nós possamos seguir o exemplo do nosso Senhor. Como é que eu faço para poder perdoar de todo o coração? A resposta é: eu não tenho como te ensinar a você fazer isso se você não for cristão. Se você de fato não acreditar em Deus. Porque se você não acreditar em Deus, você não vai ter o convencimento do Espírito Santo de Deus, de que você é pecador. E por que é necessário que você tenha esse convencimento? Porque se você não entender a graça que foi te dada, se você não entender que o preço do seu pecado, do erro daquela pessoa, tem o mesmo valor para Deus que o seu pecado, você não vai entender o estilo de vida de uma pessoa que é grata. Você não vai entender a gratidão que é necessária ter com aquele que nos perdoou. E quando você não é grato por aquilo que você tem, você sempre vai estar focado naquilo que você não tem. Quando você não é grato pelaquilo que você tem, você não consegue estar satisfeito com aquilo que você tem. E porque você é assim, você não consegue ser grato, você não consegue de fato liberar o perdão para as pessoas. Afinal de contas, você está esperando uma satisfação daqueles que erraram muito menos com você do que com que você errou com Deus. É aí que faz toda a diferença. Eu conheci uma pessoa há uns anos atrás, talvez há um ano atrás, sendo mais exato, que ela me disse bem assim: Pedro, eu tenho dificuldade em perdoar. Eu sei, com toda a inteligência emocional, com tudo aquilo que a psicologia fala, com tudo aquilo que Daniel Goleman nos diz sobre inteligência emocional, sobre gestão de emoção, que o certo é perdoar, mas eu tenho dificuldade em perdoar. Mas o fato é que essa pessoa não conhecia Deus. Ela não tem como liberar esse perdão por completo se ela não passar por um processo, que é claro, é necessário tempo, porque o perdão não é do dia para a noite, realmente é necessário ter tempo às vezes, porque às vezes nós passamos por feridas tão profundas e às vezes é necessário o tempo de ser trabalhado nisso, mas não é apenas o passar do tempo que vai nos curar, é o passar do tempo que nós passamos aprendendo com Cristo, que nós passamos seguindo Ele. E quando nós seguimos a Cristo, nós entendemos o que Ele fez por nós. E quando nós entendemos o que Ele fez por nós, nós pensamos: caramba, Ele nos perdoou por tanto. Por que eu não posso perdoar o meu irmão por tão pouco, quando Ele me perdoou por muito mais? Quando você tem essa consciência de pecado, quando você entende o porquê que você precisa, o porquê que você pode ser grato hoje, você percebe: para que eu vou ficar cobrando dívidas de migalha? Para que eu vou ficar cobrando essa satisfação? Sendo que isso não vai me satisfazer, sendo que isso não pode me curar, a não ser o amor completo de Deus. Então, quando você entende isso, a sua vida muda. Mas é necessário que você queira praticar aquilo que Cristo pratica, e por isso que é necessário que você seja cristão. É necessário que você ame como Ele amou.
E é por isso que eu quero te fazer uma pergunta hoje. O que é, de fato, ser cristão? Muitos acreditam que ser cristão é seguir a Jesus Cristo. E essa resposta, ela não está errada, mas eu diria que ela está incompleta. Porque ser cristão, de fato, é você seguir a Cristo. Mas uma coisa interessante de pensar é que quando você para analisar a história de Cristo, você para perceber que Jesus ele teve muitos discípulos, muitos seguidores. E um deles foi Judas. Judas seguiu a Cristo, mas mesmo assim o traiu. Não demonstrou claramente ter o caráter de Cristo. É por isso que muitas vezes na Bíblia nós vamos perceber que Jesus, quando ele vai falar do reino dos céus, ele vai falar que a um lado, à direita, estão as ovelhas. No outro lado estão os bodes, ou seja, estão aqueles que não são do rebanho de Cristo. Cristo ele é muito claro em dizer isso. Eu sou o bom pastor. E há certas ovelhas que não estão no meu rebanho ainda. É necessário que eu as alcance. Porém, existem pessoas que estão disfarçadas de ovelhas, mas na realidade não são. E é por isso que é necessário fazer-se uma separação entre ovelhas e entre lobos. E quando nós entendemos isso, é necessário que nós tenhamos muito alerta. Porque nós não sabemos o dia nem a hora que o Filho do Homem virá. E quando ele vier, não adianta você ter vivido uma vida achando que estava se relacionando com ele. E de fato não está se relacionando. Porque quando Jesus Cristo ele voltar, uma das coisas mais tristes que muitos vão ter que ouvir naquele dia é: apartem-se de mim, porque eu não vos conheço. E sabe por que vocês não conhecem a Cristo? Porque vocês não se relacionaram com ele. Vocês não praticaram aquilo que ele ensinou. Porque Cristo ele vai falar o seguinte para aqueles que são fiéis: quando eu tive fome, vocês me deram de comer. Quando eu tive sede, vocês me deram de beber. Quando eu estive na prisão, vocês foram lá e me visitaram. Quando eu estive nu, vocês foram lá e me vestiram. E quando eu paro para pensar nisso, eu percebo que o perdão é uma prática essencial da vida cristã. Porque como é que eu vou vestir as pessoas? Como é que eu vou fazer tudo isso que eu disse agora? Se uma delas me ferir e por causa disso eu descartar, eu mandar elas para a prisão, como fez esse servo ingrato e infiel. Não tem como. Não tem como eu seguir a Cristo e dizer que sou cristão se eu não pratico de fato o perdão, porque o perdão é uma expressão do caráter do próprio Deus. Ser cristão não é apenas seguir a Cristo. Ser cristão é seguir a Cristo e ter o caráter de Cristo. E eu quero que você entenda isso lendo o último capítulo que nós vamos ler hoje na pregação, que é o capítulo de Mateus, capítulo de Lucas, versículo 23, a partir do versículo 26 até o 34, para que você possa entender que Jesus Cristo foi exemplo em tudo. E no maior momento de dor, e quanto é difícil demonstrar misericórdia e amor quando você está passando por um momento de dificuldade. Na maior dor que qualquer ser humano poderia passar, que foi a dor de Cristo, de estar na crucificação, de receber o peso do pecado de todas as pessoas, de todas as eras, ao mesmo tempo, ele sendo esmagado naquele momento, ele mesmo assim teve uma atitude que eu e você muitas vezes não temos, ou muito menos. E olha só o que Cristo vai fazer. A Bíblia relata sobre a crucificação que quando o iam levando, tomaram um certo Simão, Cirineu, que vinha do campo, e puseram-lhe a cruz às costas para que a levasse após Jesus, porque Jesus já estava cansado, Jesus já estava moído, Jesus já estava muito exausto de ter que carregar aquela cruz, porque ele havia sido espancado a noite toda. Ele estava com uma coroa de espinhos naquele momento, ele estava sofrendo um alto sofrimento físico, espiritual e emocional, tudo ao mesmo tempo. E olha só o que é interessante. E seguia-o grande multidão de povo e de mulheres, as quais batiam nos peitos e o lamentavam. Lamentavam o que estava acontecendo com Cristo. Só que olha só o que é interessante. As pessoas estavam se lamentando pela situação de Cristo. Só que aquele que estava precisando de socorro naquele momento, é ele que socorre elas. E olha só o que ele faz. Porém, Jesus, voltando-se para elas, disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim,
Chorai antes por vós mesmas e por vossos filhos, porque eis que hão de vir dias em que dirão: bem-aventuradas as estéreis, os ventres que não geram e os peitos que não amamentam. Então começarão a dizer aos montes: cai sobre nós, e aos outeiros: cobre-nos. Porque se ao madeiro verde fazem isto, o que se fará ao seco? E também o conduziram outros dois, que eram malfeitores, para com ele serem mortos. Ou seja, Jesus Cristo, o príncipe da paz, o rei dos reis, estava sendo conduzido entre dois ladrões. Uma situação realmente humilhante. E quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os malfeitores, um à direita e outro à esquerda. Mas mesmo passando por tudo isso, olha só a atitude de Jesus. Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Sabe, muitas vezes nós reagimos nas injustiças da nossa vida e nós, por querer uma certa satisfação, a primeira coisa que nós fazemos é: quem é você para poder fazer isso comigo? Na nossa ignorância, no nosso orgulho. Mas sabe o que me chama a atenção? É que Cristo Jesus, sendo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, aquele que Isaías diz que no ano da morte do rei Uzias, eu vi a glória do Senhor, que estava num alto e sublime trono, e os anjos diziam: Santo, Santo é o teu nome, Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Esse mesmo Jesus que está sendo adorado, que Isaías viu naquele momento, é o mesmo que está sendo morto pelo seu e pelo meu pecado. E nesse momento, sendo quebrado, naquele momento ele sendo destruído, mesmo assim, ele tem a capacidade de ter amor pelas pessoas. E por muito mais que nós muitas vezes não aceitamos, ele, mesmo assim, ele tem a capacidade de fazer o seguinte: ele fala: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Ele tem a capacidade de ter amor por aqueles que estavam maltratando. Ele tem capacidade de morrer por aqueles que não reconheciam o sacrifício dele naquele momento, por aqueles que zombavam, por aqueles que duvidavam dele. Ele teve misericórdia e amor de mim e de você, quando eu e você não o conhecíamos. Quando eu e você vivíamos na nossa ignorância. Quando eu e você, como o apóstolo Pedro, ele fala no início dessa mensagem, quando eu estava lendo o texto que ele fala para nós. Quando nós vivíamos na iniquidade como gentios, mesmo assim, Jesus nos amou. E o amor é capaz de cobrir uma multidão de pecados. E Jesus mostra isso, sendo o amor em pessoa naquele momento. Ele cobre aquela multidão de pecados, não só daqueles que estavam cometendo pecado naquele momento, mas o pecado de todos nós, de toda a humanidade, ao mesmo tempo. Você consegue perceber isso? Você consegue entender agora quem Jesus Cristo é? E é por isso que naquele momento, e agora eu já começo a encerrar essa mensagem, eu pedi ao Espírito Santo ajuda, porque eu falei: Deus, eu quero ser como você. Eu sei que o título mais precioso que eu carrego não é de pregador, não é de mensageiro de boas notícias, mas é sim de ser seu filho, é de ter o teu caráter. Eu não posso ter o teu caráter se eu começar a cultivar amargura no meu coração, por isso me ajuda. Tem misericórdia de mim, eu me rendo ao Senhor. E eu não quero mais sofrer por causa disso. Por favor, me ajuda a perdoar, para que eu possa também ser perdoado e eu possa amar os meus irmãos, porque o Senhor me amou por muito mais. O Senhor me perdoa por muito mais e eu quero perdoar eles por muito menos. E a partir daquele momento, Deus ele começou a me ensinar tudo isso que eu compartilhei com você hoje. Que ser cristão não é carregar uma bandeira, ser cristão não é carregar uma Bíblia debaixo do braço, ser cristão não é seguir a Cristo inicialmente, mas ser cristão é fazer aquilo que Cristo fez no seu maior momento de dor. É negar-se a si mesmo, é doar-se por completo, fazer como Cristo fez. Isso é ser cristão. E para finalizar, a pergunta que eu quero te fazer hoje é: você ama o Senhor? Se você ama o Senhor, ame aqueles que Ele amou. Tenha misericórdia daqueles que Ele teve misericórdia, assim como Ele teve de você. E se você tem dificuldade de perdoar, lembre-se
que o preço do pecado que essa pessoa cometeu contra você tem o mesmo valor do pecado que você cometeu contra Deus, e ele pagou naquela cruz. Lembre-se que você foi perdoado, que você é amado, que você ainda vai pecar talvez muitas vezes, mesmo sem querer, e que mesmo assim você vai se arrepender, ele vai te perdoar. Mas, contudo, se você puder fazer aquela oração que Cristo nos ensina: Pai, perdoa as minhas dívidas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me ofendem. Você é capaz de fazer essa oração? Se sim, glória a Deus pela sua vida. Se não, corrija-se enquanto há tempo, porque a volta de Cristo é iminente, os sinais já estão aí, e ele voltará para buscar aqueles que são filhos dele. Nem todos são filhos de Deus, porque primeiramente, como é que você pode ser filho de alguém que não te aceita como pai? O reconhecimento da paternidade de Deus é voluntário. É por isso que todos nós, mesmo nascendo num lar cristão, nós tivemos que tomar a decisão um dia de aceitar Jesus por livre e espontânea vontade. Filho de crente não é crentinho, entenda isso. Você, por nascer num lar cristão, você por já ter sido batizado quando você era bebê, isso não te torna filho de Deus, esquece isso. Filho de Deus não é aquele que carrega um título, filho de Deus é aquele que tem caráter do próprio Deus, é aquele que tem um coração ensinável, que está disposto para que Deus guie. Você não precisa de ser o mais preparado para Deus te usar, porque que preparação você precisa ter quando Ele mesmo vai te guiar? E com isso eu não estou negligenciando a preparação é importante. O apóstolo Paulo foi o que mais deu, sabe, frutos no reino de Deus, se você parar para pensar no estilo de expansão do cristianismo. Ele foi o que mais pregou em várias cidades, foi um dos que mais plantou igrejas. Mas isso tudo porque ele tinha primeiramente um coração ensinável, porque um dia Jesus Cristo encontrou com aquele assassino no caminho de Damasco, onde ele estava indo contra os cristãos, perseguindo a Cristo sem saber. E Cristo levanta e fala com ele: Paulo, por que você me persegue? Sem saber. E naquele momento, aquele homem que achava, era um religioso, achava que estava combatendo uma seita satânica contra o próprio Deus, ele agora é surpreendido pelo próprio Jesus Cristo. E é surpreendido porque Cristo não vai apontar o dedo para ele, não. Cristo vai demonstrar misericórdia para ele. E quando Cristo chama um homem chamado Ananias para orar por ele, a primeira coisa que Ananias olha é a aparência de Paulo. Como eu e você fazemos, como todo ser humano faz conosco, que é. Ele fala o seguinte: olha, mas esse homem, você sabe que ele está caçando aqueles que te amam? Você sabe o que esse assassino tem feito? Mas Deus, ele vai mais uma vez mostrar que ele está preocupado com o nosso coração, com aquilo que está dentro de nós. Ele não está olhando a aparência, ele está olhando o coração. E ele vai falar o seguinte: Ananias, esse homem é um vaso que eu quero usá-lo. É um homem que eu vou construir a partir de agora. Esse é um homem que eu vou ensinar o valor de sofrer por mim, de me amar. E nós vamos entender que o apóstolo Paulo, ele termina com uma convicção que muitos cristãos hoje em dia não têm. Ele termina dizendo o seguinte: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Se Paulo afirma que combateu o bom combate, é porque existe o mau combate. Qual é o mau combate? Aquele que você cria entre os seus irmãos. A falta de perdão é um mau combate. Quando você está combatendo pessoas, você está combatendo o mau combate. Porque o apóstolo Paulo mesmo, ele diz que a nossa guerra não é contra principados, não é contra carne nem sangue, mas ela é contra os principados e potestades do ar, nas regiões celestiais. Entenda isso, que quando as pessoas nos ferem, na maioria das vezes, tem uma ação maligna através daquela ação. Por isso, não combata pessoas. Combata a ação maligna. Não combata pessoas que Cristo morreu por elas. Quem é você para poder machucar, para poder excluir alguém que Cristo morreu? Pare para pensar nisso. Antes faça como o apóstolo Paulo: combati o bom combate, acabei a minha carreira, eu guardei a fé. E eu estou certo que nem a morte, nem o futuro, nem o presente, nem o porvir, nem altura, nem profundidade, nada poderá me separar do amor de Deus. Quando você tem essa convicção, é porque de fato você está com seu coração em paz. Sabe quando é que o apóstolo Paulo fala isso? Quando ele está sendo injustiçado. O homem que mais pregou o evangelho,
o homem que mais levou, que mais implantou igrejas. No momento que ele mais precisava, ele fala o seguinte para Timóteo: Timóteo, no momento que eu mais precisava, nenhum de vocês foi na minha audiência romana agora. Eles testemunharam contra mim, eles querem a minha cabeça, eles querem a minha morte. E vocês não foram ter comigo. Aqueles que eu tinha esperança me abandonaram. Só que como eu te ensinei, na última pregação, onde eu estava falando sobre vencer a dificuldade da solidão com Deus, nós percebemos que só é possível vencer isso quando o nosso coração está de fato entregue ao Senhor. Quando nós de fato estamos com o nosso coração rendido ao Senhor. E a atitude de alguém que se rende ao Senhor é a atitude de alguém que perdoa e consegue externalizar o caráter do próprio Filho de Deus. Então, se você entende isso, eu quero te convidar hoje não apenas para ser um frequentador de igreja, não apenas para ser um religioso, mas para ser de fato um cristão. Alguém que vai negar-se a si mesmo e vai carregar a sua cruz. Não é fácil, é necessário um processo, mas fique tranquilo, a Bíblia diz que todo aquele que está cansado e sobrecarregado deve vir a Cristo, para que assim ele possa aprender de Cristo e possa ter o seu fardo aliviado. Jesus Cristo que fala isso. Venham a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu darei descanso, diz o Senhor. Se você quer esse descanso, quer esse alívio, quer esse fardo que é suave, que é o fardo de Cristo, hoje você pode aceitá-lo. É só você reconhecer a paternidade de Deus. É só você reconhecer que você é filho de Deus. E para que você possa ser filho de Deus, você deve começar a praticar aquilo que Ele nos ensina. Seguir o exemplo de Cristo. Andar como Ele andou. Falar como Ele fala. Amar como Ele nos ama. Amém? Se você quer fazer isso, faça apenas uma oração de profissão de fé comigo. Uma oração que não garante a sua eternidade. Reitero isso. É apenas o começo. A Bíblia diz, aquele que vencer receberá a coroa da vida. Essa oração é apenas para começar a caminhada. E a partir desse momento que você vai começar, você vai perseverar em Cristo e você vai aprender com Ele a perdoar, a ser uma pessoa parecida com Ele, para que assim você possa ser sal da terra e luz do mundo. Amém? Se você quer aceitar Jesus Cristo hoje, repita comigo essa oração. Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome, meu Pai, no livro da vida, onde ninguém pode apagar. Eu sou teu filho e eu te aceito como meu Senhor. Eu renuncio à minha vontade e eu quero viver conforme o Senhor me diz, para que eu venha ser de fato livre. Em nome de Jesus. Amém. Se você estava longe dos caminhos do Senhor, eu gostaria de fazer uma oração por você nesse momento. Apenas feche seus olhos e receba essa oração. Volte para o Senhor hoje. Ainda há tempo. Senhor Jesus, eu oro intercedendo pelos teus filhos, meu Pai, que estavam perdidos, mas agora foram achados. A tua palavra diz, meu Pai, que por causa de uma ovelha, o bom pastor larga as 99 de lado e vai atrás da que se perdeu. E eu creio, meu Pai, que se alguém voltar para os teus caminhos hoje, não é por causa do Pedro, mas sim é por causa, meu Pai, da tua palavra, do teu amor que foi pregado aqui hoje. Que essa pessoa ela possa ter certeza que ela é amada, que ela precisa de ti, que ela é completa no Senhor e que a satisfação dela está no Senhor. Que ela possa, meu Pai, nunca mais se desviar, mas sim estar sempre, meu Pai, vivendo o teu amor, meu Pai, e compartilhando essa glória com as pessoas ao seu redor, em nome de Jesus. Amém e amém. Se você aceitou Jesus, ou se você voltou para Jesus, lembre-se, vá para uma igreja, procure uma igreja local que professe Jesus Cristo como seu Senhor e que pregue a palavra, porque a palavra é o que nos aperfeiçoa, para que nós possamos ser parecidos com Ele. Eu não fiz outra coisa aqui, a não ser pregar a palavra. Então, viva a palavra de Cristo e seja parecido. Aprenda com pessoas que são, como eu digo sempre, não são perfeitas, mas são pessoas arrependidas e quebrantadas, assim como você está fazendo hoje. Amém? Deus te abençoe. Até a próxima mensagem. Em nome de Jesus.